Boa noite a todas e todos que nos acompanham em mais uma conversa sobre os filmes da nona Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. O evento de hoje é uma ação do projeto de extensão Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental da UFABC, que é uma parceria entre a ONG Ecofalante e a UFABC via PROEC desde 2018. Nós organizamos 8 conversas sobre 8 filmes selecionados da Mostra Ecofalante 2020, todos eles disponíveis gratuitamente. E a conversa de hoje é o terceiro evento da nossa programação, que vai até 20 de setembro. Vocês encontram a programação e os links na plataforma Ecofalante, também no Facebook, da página do Bacharelado em Planejamento Territorial. Nós contamos com o apoio de diversos projetos e cursos da UFABC, como o projeto de extensão Plataforma Digital do Planejamento Territorial, o projeto Q0 de melhoria de ensino de graduação, em especial do curso Ambientação Virtual para as alunas e os alunos da UFABC, o Bacharelado em Planejamento Territorial e o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. Como coordenadora adjunta do projeto Ecofalante na UFABC e falando em nome de toda a equipe, queremos registrar nosso apoio e reforçar o papel fundamental da Ecofalante e dos seus parceiros cofinanciadores para a cultura no Brasil, por viabilizarem atividades como essa, garantindo e também respeitando os direitos autorais de exibição e de uso do material audiovisual nos eventos públicos. Quero agradecer aos debatedores e mediadores que gentilmente aceitaram o nosso convite, em especial as debatedoras de hoje, a professora doutora Luciana Travassos e a doutora Fabiana Barbi, e a mediadora, a professora doutora Thais Tartaglia. E também quero agradecer a coordenadora do projeto, doutora Ângela Fuchita, e a aluna Giovana Cássia Azevedo, as duas agora nos bastidores da live, nesse exato momento. Vou passar, então, a palavra para a Thais, que é professora adjunta do Bacharelado em Planejamento Territorial aqui da UFABC. A Thais é cientista social, doutora em Demografia e mestre em Antropologia Social pela Unicamp, trabalha as relações entre dinâmica populacional e mudanças ambientais, com foco na região amazônica. Então, é isso aí. Obrigada, Thais. Passo para ti a palavra. Obrigada, Gabriela. Boa noite a todos e todos. Eu quero começar agradecendo a toda a equipe do Projeto Ecofalante pelo convite para moderar o debate e pelo ótimo trabalho. Eu quero agradecer também a companhia da Fabiana e da Luciana. Tenho certeza que essa vai ser uma noite de debate muito interessante. O filme de hoje chama-se Breakpoint, outra história do progresso. O filme é de 2018 e é produzido na França e dirigido por Jean-Robert Vallée. Ele tem 98 minutos e retoma uma discussão que é extremamente pertinente e atual. Será que o ser humano produziu tamanha mudança no planeta Terra até um ponto irreversível de retorno? Partindo da emergência climática destacada por cientistas, ativistas e políticos no mundo todo, o filme traz para o centro do debate a forma pela qual a ideia de progresso e desenvolvimento foi dirigindo as atividades humanas e como elas impactaram o planeta, e a forma pela qual nos relacionamos com ele até um ponto em que parece termos criado uma ameaça para a continuidade das condições de vida dos humanos e dos demais seres vivos do planeta. Ao menos da forma como conhecemos. Reconhecendo esse umbral que se apresenta, toma força o movimento de qualificar essa como uma das eras do planeta, a era das grandes intervenções humanas e seus impactos, chamado Antropoceno. Diferente das demais eras geológicas que marcaram o planeta, esta está pautada na ação de um único ser vivo sobre o planeta e como levou a mudanças no clima e no ambiente como nenhuma outra espécie jamais conseguiu. De teóricos que definem o antropoceno, aos críticos que buscam uma saída para ele nas cosmologias e epistemologias das populações tradicionais, de criar uma vida em harmonia com o planeta, este é um debate que, embora já esteja bastante acalorado, ainda terá muitas páginas. Para conversar sobre esses assuntos, convidamos a professora Luciana Travassos e a doutora Fabiana Barbi. A doutora Fabiana Barbi é socióloga, mestre em ciência ambiental e doutora em ambiente e sociedade pela Unipam da Unicamp.
Foi pesquisadora visitante na San Francisco State University, Fandang University em Xangai, na China, e York University em Toronto, no Canadá. É membro da rede dos pesquisadores do Earth System Governance, Future Earth, e autora dos livros Cidades Sustentáveis e Mudanças Climáticas e Respostas Políticas das Cidades. Atualmente, é pesquisadora de pós-doutorado no Nepal. Passo a palavra para ela. Na sequência, a professora Luciana Travassos também vai falar. A professora Luciana Travassos é docente do Bacharelado de Planejamento Territorial e do Bacharelado em Ciências e Humanidades e do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC, é arquiteta urbanista, mestre e doutora em Ciências Ambientais pela Universidade de São Paulo. Trabalha a relação entre a produção do espaço e a natureza, com base na justiça ambiental, tanto do ponto de vista das dinâmicas territoriais quanto das políticas públicas. Seus dois principais objetos de pesquisa atualmente são as infraestruturas verdes e o rural metropolitano. Antes de finalmente passar a palavra para a Fabiana, gostaria de lembrar que comentários e perguntas devem ser postados nos nossos comentários e, pós a apresentação, a gente vai ter um tempinho para poder fazer as perguntas e comentários para as autoras. Obrigada a todos que nos assistem. Vou passar para a Fabiana. Muito obrigada, Fabiana. Muito obrigada. Uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu quero agradecer o convite, em primeiro lugar, para esse debate com pessoas já muito queridas, né? Professora Luciana, Gabi, que estava aqui agora, muito bom revê-las, e dizer que também é um prazer conhecer a professora Thais, conhecer a Giovana. Quero parabenizar toda a organização desses debates. Professora, eu consegui assistir um deles e foi ótimo, parabéns, parabéns mesmo. Bom, eu vou falar um pouco do filme em si, tentar não dar spoiler, porque realmente é um filme que vale muito a pena. Quem não assistiu, não conseguiu ainda, ele fica um tempinho, né, disponível, então é um filme que realmente vale a pena. É um retrato muito bem feito da história da humanidade nesses últimos 2 séculos, principalmente dos efeitos negativos do progresso, entre aspas, embora ele não seja muito ligado às questões sociais, ele fala muito mais das questões ambientais. O filme ele traz os ingredientes e os personagens principais que nos trouxeram ao antropoceno, com cenas muito chocantes, outras cenas belíssimas do planeta Terra, então realmente é um belo trabalho. E o ingrediente principal que nos trouxe ao antropoceno, eu destacaria, já trazendo uma reflexão para esse debate, é que essa ambição desmedida, sem limites, inconsequente, é o nosso grande desafio enquanto civilização, também entre aspas, né? Nós não temos ainda essa medida, nós não temos o equilíbrio necessário para estabelecer os limites para esse progresso, nem quando a natureza mesmo já nos mostra que esses limites já foram ultrapassados. Então, respondendo ao questionamento principal que o filme traz, e ele também, né, de certa forma, é uma pergunta retórica, porque certamente nós já mudamos o planeta irreversivelmente, e os cientistas têm mostrado isso já há algum tempo, né? Eu destaco aqui os trabalhos mais recentes, né, as pesquisas mais recentemente realizadas pelo professor Johan Rockström, do Stockholm Resilience Center, que há 11 anos publicou um paper chamado Planetary Boundaries, mostrando que, por exemplo, nós já ultrapassamos os limites de operação seguro do sistema climático. Então, a gente já entrou num ponto em que, mesmo que a gente consiga zerar todas as emissões de gases de efeito estufa, os efeitos do que já está na atmosfera ainda vão ser sentidos, esses efeitos vão ser sentidos por décadas. Então, além de lidar com a causa do problema, que são as emissões de gases de efeito estufa, e no filme ele fala, né, é um dado, inclusive, chocante, o nosso consumo é de 1 milhão de barris de petróleo por dia.
Como é que a gente muda aí a dependência dos combustíveis fósseis? Esse é um grande nó no nosso progresso, né, no nosso desenvolvimento. Então, além de lidar com essas causas do problema, nós temos que lidar também com as consequências dessas mudanças que já estão acontecendo, né? Os eventos climáticos extremos cada vez mais intensos, mais frequentes em todo lugar. Então, a questão que se coloca é como nós estamos respondendo a esse desafio, que é um dos maiores desse século. E aí eu vou falar um pouco do Brasil, o que nós temos feito em termos de políticas. Nós estamos vivendo hoje um imenso retrocesso na governança ambiental do país, muito liderada pelo atual governo, isso é fato. O Brasil já liderou muitas negociações da Convenção do Clima, tinha uma liderança reconhecida internacionalmente nesse aspecto, mas isso acabou, e é lamentável mesmo, é só a gente ver os índices de desmatamento da Amazônia, os mais recentes. Então, é um grande retrocesso. Só que essa situação também coloca para o nível subnacional, para os estados, para os municípios, uma grande responsabilidade de liderar as medidas políticas que são necessárias, tanto de mitigação quanto de adaptação, a exemplo do que vem acontecendo nos Estados Unidos com o movimento We Are Still In, com cidades, estados, com empresas, organizações da sociedade civil, dizendo ainda continuamos no Acordo de Paris, a despeito da posição do nosso governo federal. Então, eu vou falar um pouco do que a gente está fazendo aqui nesse nível subnacional, o que tem acontecido, né? No nível estadual, dos 27 estados, nós temos 19 com uma política climática aprovada, sendo que desses 19, 12 têm estratégias de mitigação, ou seja, tem uma proposta de redução de emissão de gases, tem metas específicas, e só 8 deles têm um plano de adaptação já elaborado. Alguns estão elaborando tanto as suas medidas de mitigação quanto de adaptação. E a ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, tem feito muito esse papel de mobilizar os estados para a questão climática. Tem um grupo de trabalho para mudanças climáticas, né, na ABEMA, e um ponto que foi talvez um ponto de destaque e mais recente também nessa mobilização, aconteceu no ano passado, na Conferência Brasileira de Mudança do Clima, em que os estados assinaram a carta, a Declaração de Recife, se comprometendo com 17 ações climáticas. E tem uma mobilização também em andamento para a criação de uma aliança subnacional de ação climática, na linha desse movimento que eu falei dos Estados Unidos, né, do We Are Still In, incluindo atores que não sejam atores governamentais. Bom, isso no nível dos estados. No nível municipal, nós temos 5.570 municípios no Brasil, sendo que apenas 11 possuem uma política climática aprovada, né? Dos quais apenas 6 têm um plano de adaptação, sendo que desses todos, só 3 são municípios costeiros, né? Que é Recife, Rio de Janeiro e Santos, que são ainda mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas por conta do aumento do nível do mar. E 3 municípios estão elaborando os seus planos. Então, veja, tem muito trabalho ainda a ser feito aqui nesse aspecto, né, da política, e o que tem impulsionado a maior parte dessas ações, principalmente nos municípios, são redes transnacionais de municípios, de governos locais, principalmente o ICLEI tem mobilizado mais cidades brasileiras, e tem outras também, tem o C40, tem a 100 Resilient Cities, que trabalha mais o aspecto da adaptação, que é da Rockefeller Foundation, e ironicamente o filme mostra isso, né? O Rockefeller foi o primeiro magnata do petróleo no mundo, e depois ele levou o agronegócio para os países de desenvolvimento, e hoje a fundação dele trabalha para construir cidades resilientes, ou seja, para dar conta de todos esses efeitos negativos das mudanças climáticas.
Então, esse é um panorama super rápido das políticas climáticas no Brasil. Aqui eu falei de um aspecto que é para pensar nas respostas para um desafio, né, como esse, no âmbito da perspectiva governamental, mas claro que para um problema complexo como esse, é ingênuo pensar que só um agente daria conta da encrenca que nós estamos, né? Essa é a verdade, o filme mostra muito bem isso. Então, cada segmento da sociedade tem um papel a desempenhar, tem uma responsabilidade frente a essa questão, a academia, a iniciativa privada, as organizações da sociedade civil, todos. E individualmente também nós temos a nossa contribuição. No final do filme, a sensação que prevalece, pelo menos para mim, foi de agonia, né? De que não tem muito o que fazer ali, né? Mas eu sou otimista, então eu queria terminar a minha fala aqui apresentando para vocês uma fala que o filme mostra do presidente americano Jimmy Carter no contexto da crise do petróleo em 79, né? E ele que instalou os painéis solares na Casa Branca, então isso soa muito como uma luz ali no fim do túnel, né? Mas o que ele fala, que eu achei que me chamou muito a atenção, é o seguinte: a identidade humana não é mais definida pelo que se faz, mas pelo que se possui. Mas descobrimos que possuir e consumir coisas não satisfaz nosso desejo de significado. Aprendemos que acumular bens materiais não pode preencher o vazio de vidas que não têm propósito. Então, eu vejo aqui uma pista para pensarmos nessa crise civilizatória que nós estamos vivendo, e tem a ver com encontrar o propósito de estarmos aqui. Eu acho que essa deve ser a nossa busca, e com isso eu finalizo aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, Fabiana. Ótimas inquietações. Certamente o pessoal no chat já está assim a milhões, né? O pessoal que está nos assistindo já se colocou uma série de questões. Para quem ainda não assistiu o filme, com certeza vai ficar ainda mais interessado em assistir. É muito importante a gente trazer essa perspectiva brasileira que o filme não traz. Agradeço muito a você por trazer essa ideia da perspectiva brasileira. E vou passar já direto para a Luciana, para fazer as suas considerações. Depois a gente faz uma rodada, assim a gente vai conseguir fazer uma rodada conjunta de perguntas. Eu já vou fazendo uma seleção aqui de perguntas e comentários. Então, Luciana, por favor, the floor is yours. Liga o microfone, né? A frase da vida. Bom, primeiro, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo, né? Queria muito agradecer o convite da Gabriela, Ângela e a Giovana, que me convidaram. É a primeira atividade que eu faço com a Thaís, minha recém-colega no bacharelado em Planejamento Territorial, e estou muito feliz também de dialogar com a Fabi, que foi minha colega no PROCAN, há alguns anos atrás. Eu queria começar, na verdade, essa fala, eu não posso deixar de mencionar que hoje é um dia triste para nós, docentes do Planejamento Territorial, pelo falecimento da mãe da Carolina, que é a nossa companheira, amiga, minha parceira e companheira, né? E, bom, a mãe da Carolina faleceu de Covid, né, pelas complicações da Covid. Eu acho que a discussão e falar sobre isso hoje é importante, não só para fazer uma menção para a Carol, mas também porque acho que essa crise que a gente está vivendo, ela expõe... ela expõe os limites sociopolíticos, né, do que é feito com o resultado do progresso, seja ele qual for, né? Então, a gente tem que fazer uma pergunta
todos os dias para a gente, para que serve a inovação científica, para que serve a inovação tecnológica, né? Para quem e para o que isso está servindo. E eu entendo o filme, né? A Fabi já mostrou bastante sobre o filme, falou um pouco da estrutura dele e dos personagens, né, alguns momentos históricos bastante importantes para o que a gente pode chamar de história ambiental ocidental, né, dessa relação entre os países centrais e periféricos do capitalismo. E essa história que o filme vai contando, vai sendo pontuada por alguns momentos muito importantes dessa crise, no qual sempre houve uma chance de repensar essas perguntas, né? Desenvolvimento para quem e para quê, né? Para que a gente vai fazer esse desenvolvimento? E aí o filme termina com uma pergunta que eu sempre me questiono sobre essa pergunta, especialmente quando a gente vai trabalhar com a ideia de resiliência, adaptação, em mudanças climáticas. Acho que a Fabiana já trouxe uma série de políticas que estão colocadas, mas a pergunta que o filme, desculpa, ela começa com essa pergunta também, então não é exatamente um spoiler, né? Mas haverá um retorno, né? A gente já ultrapassou a possibilidade de um retorno, e eu sempre me pergunto, a gente quer retornar? A gente quer retornar para o quê? Qual é esse retorno que a gente está pensando em fazer? E essa pergunta ela acaba sendo uma pergunta retórica, em geral, colocada pelos países centrais, porque eles querem retornar para um momento anterior, que eu também não sei exatamente qual é esse momento de retorno, mas eu sempre olho com um pouco de desconfiança essa pergunta, né? Porque a ideia não é necessariamente retornar, mas a ideia é construir um futuro diferente desse que está construído no passado. Então, para mim, essa é uma questão muito importante. E aí eu vou centrar um pouco a minha fala justamente nessa relação da construção dos paradigmas tecnológicos, dessas trajetórias tecnológicas, e aí a Fabiana falou um pouco dos atores, né, esses atores principais que nos trouxeram para o antropoceno, e é isso mesmo, né, quem estava lá, né, então as empresas, ainda que essas relações no filme elas não apareçam de forma tão imbricada, ou que esse discurso não apareça de forma tão forte, né, no filme, essas imbricações entre Estado, os interesses privados, né, essa dupla, esses dois atores muito fortes que conduziram a gente para essa situação em que a gente está colocado agora, e que também vão ter um papel muito forte na definição da ciência e da tecnologia, né? Então, para mim, a grande questão que se coloca ali é quem são os atores ou quem está definindo quais são os caminhos do progresso, né? Obviamente que, então, a gente olha para a palavra progresso também com um olhar daquilo que se definiu como progresso, que também é um olhar construído por esses mesmos atores, né? Então, lá no momento da Revolução Industrial se constrói, especialmente depois da Segunda Guerra, se constrói uma ideia de progresso bastante calcada no que é o progresso dos países centrais, ocidentais, né? Então tem uma ideia ali por trás do que é progresso, e obviamente a gente faz a crítica dessa ideia de progresso a partir do que está colocado nesse pacotinho, nessa agenda de progresso que é unidirecional e que precisa ser construída da mesma forma para todos os países. E eu entendo que o filme vai mostrando para a gente como a construção desses paradigmas, que são paradigmas do que é progresso, de quais são os atributos tecnológicos e científicos do progresso, né? O filme trata pouco disso, né? Mas especialmente a ideia da relação entre ciência e tecnologia, né? Aquele momento em que o cientista passa a precisar responder socialmente pelo resultado da sua ciência, né? Eu me lembrei muito no começo do filme da própria Marie Curie, que durante muito tempo se colocou de forma bastante
apartada das decisões políticas que aconteciam a partir daquele imenso potencial que ela descobriu ali, descobrindo o urânio, né? Que a Marie Curie descobriu junto com o Pierre. Então, fiquei pensando, essa relação entre os cientistas, o desenvolvimento tecnológico muito suportado por interesses dos estados nas guerras e muito suportado pelo interesse das empresas privadas, né, e da acumulação capitalista nessas empresas privadas, vai definir uma parte importante desse momento que a gente está. Vai definir quais são as formas, e o filme toca nisso, mas sem se aprofundar, né? Então, quando a Fabiana traz a questão lá dos painéis solares, né? Momentos em que a escolha, que você poderia ter tido uma alteração, ou ter tido uma revolução paradigmática, né? Na forma como a gente vai produzir, consumir energia, contudo, a batalha que está colocada ali é uma batalha em que os atores mais interessados e mais poderosos naquele momento vão ganhar a estrutura do debate e vão conduzir para a manutenção, nesse caso, né, para a manutenção de uma certa forma de geração de energia que vai servir a esses interesses que estão colocados e que vai possibilitar uma série de formas de vida associadas a esses paradigmas. E com isso, vários outros elementos, né? A questão da energia é uma, a questão da agricultura é outra, né? Então, toda a ideia da Revolução Verde, que também aparece mais para o finalzinho, né, do filme, mas que aparece também, está na mesma chave, né? Como se definiu aquele paradigma da forma como as pessoas se alimentam, e o filme traz alguns dados bastante impressionantes que eu não conhecia sobre a produção de alimentos, ou seja, quanto de energia você precisava e quanto de energia você precisa hoje para produzir a mesma quantidade de calorias, né? Ou seja, a energia que a gente precisa para sobreviver. Então, essa definição, e aí no filme não fica tão claro, mas a gente sabe pelos estudos de ciência, tecnologia e sociedade que a ciência, especialmente a partir da Segunda Guerra, ela vai precisando cada vez mais responder, né, responder aos efeitos dos seus achados, né, e a sociedade vai precisar entrar na ciência, né, e participar da construção ou da definição desses paradigmas. Isso não aparece tanto no filme, mas eu entendo que é algo que a gente precisa reforçar, né? Então, esses atores que trouxeram a gente até aqui não serão os atores que nos levarão para outro lugar, né? Esses atores que nos trouxeram até aqui, eles precisam ser pressionados e a gente precisa tensionar essas relações da estruturação do progresso para conseguir fazer com que a gente vá para outro lugar, né? Então, não para um ponto de retorno, mas para um novo lugar, para um lugar, ou para vários outros lugares, né? Que eu acho que é melhor ainda, né? Pensar que a gente não haverá possibilidade de futuro se todas as pessoas, se existir uma ideia de progresso única e unidirecional, né? Ainda que, obviamente, deva existir uma ideia de ampliação de direitos, ampliação de possibilidades para todas as pessoas, para toda a população do mundo e para os outros seres que não são humanos, né? Para o planeta de uma forma geral. Então, essa questão é a que mais me chama atenção no filme, mas isso não está colocado no filme, né? Então, o filme tem um lugar de fala. Aqui no comecinho a gente estava conversando um pouco, né, sobre o cineasta, sobre o fato dele ser francês, e como a França aparece pouco, né? Aparece o Renault, aparece o Dupont, mas não exatamente o Estado francês como digamos, um agente importante em toda essa história, né? Então, o filme sempre coloca os Estados Unidos e a União Soviética como os dois agentes mais importantes dessa história enquanto Estado, e a Alemanha um pouco lá atrás também, mas por conta da Segunda Guerra.
E aí eu estava olhando, e a França é o terceiro país que mais fez testes nucleares no mundo. Então, tem um lugar ali de onde se fala, e a forma como o filme conversa com a gente, que coloca uma questão muito, e obviamente é verdadeira, né, o protagonismo dos Estados Unidos nessa questão e a Guerra Fria, mas os países centrais do Ocidente também têm uma participação bastante importante, de forma global, sobre esse lugar onde estamos agora. Eu não sei se eu já ultrapassei meu tempo, acho que uma outra questão bem rápida que eu queria citar é justamente sobre, nessa definição, obviamente, uma questão importante está relacionada com a necessidade, né, e como a gente entende que são as necessidades humanas. Aí eu acho que o filme, de novo, traz um lugar de fala de um país central, né, porque ele fala, olha, a gente já ultrapassou, a Fabiana trouxe aqui, né, o Planetary Boundaries, etc. Então ele fala assim, olha, o planeta, bilhões de pessoas estão dentro de uma lógica de consumismo, e termina com uma citação tipo China, Brasil e Índia, né? Sendo que, na verdade, a gente sabe que se a gente olhar para o planeta Terra, olhando, por exemplo, para um indicador específico, que é o indicador da pegada ecológica, e olhar quanto da população mundial, na média dos países, ultrapassa o consumo, ultrapassa a quantidade, os hectares globais equivalentes, da medida da pegada ecológica, a gente vai ver que 1 bilhão de pessoas ultrapassa. Então, não são bilhões de pessoas consumindo, mas 1 bilhão de pessoas que provavelmente são os ricos dos países periféricos e todas as pessoas dos países centrais, né? Então, não são bilhões de pessoas que estão nessa ideia, 6 bilhões de pessoas consomem pouco, para que esse 1 bilhão de pessoas consuma muito. Então, só um pouco mais isso que eu queria também tratar, que eu acho que são questões que não aparecem no filme, mas que elas são essenciais para a gente entender esse lugar em que estamos, né? Especialmente, voltando para o começo da minha fala, definir, afinal de contas, não só o paradigma tecnológico, ou seja, como a gente vai escolher progredir, né, se a gente quiser usar essa palavra, mas como a gente vai escolher progredir, mas também o que a gente vai fazer com os resultantes desse processo, né, ou seja, quem e o que nós vamos fazer, para quem nós vamos fazer e o que, né, como a gente vai distribuir os resultantes positivos desses processos todos de inovação tecnológica que estão colocados ali. Se é que a gente considera isso inovação tecnológica. É isso. Obrigada, gente. Estou aberta para a gente conversar. Obrigada, Luciana. Obrigada, Fabi. Ótimas colocações. Eu acho que complementa super bem as colocações feitas pela Fabiana. Eu vou fazer alguns comentários, vou colocar algumas questões mais gerais para vocês duas e vou dar um tempo para vocês fazerem suas argumentações sobre elas, tá? Primeiro, tem alguns comentários para Fabi. O Felipe Barbie manda parabéns para Fabi e para Fabiana e espera que eles sigam buscando a educação ambiental por meio das várias formas e canais. O Lucas Chicone manda corações para você, Luciana Travassos. A Mariana e a Raíssa mandam forças para a família da Carol. Bom, ouvindo vocês, eu fiquei pensando em vários autores que estão discutindo o antropoceno, que é um dos conceitos que o autor tenta trabalhar ao longo do texto, né? Na verdade, ele parte desse mote da ideia do que seria esse antropoceno, né? E em algum momento ele fala sobre
a contemporaneidade como um momento de maioridade da humanidade, em que a gente passa de uma aurora da humanidade, em que a gente está descobrindo o mundo, para descobrir que a gente pode ter efeitos no mundo e responder por esses efeitos, né? E fiquei pensando de que forma esses efeitos demoram para ser percebidos enquanto efeitos. Porque até um bom momento, também um grande paradigma da ciência foi que a própria ciência resolveria os problemas da própria ciência. Então, em que momento essa ciência está conseguindo dialogar dentro dela mesma e principalmente fora dela com a sociedade e com os governos, de que ela gera problemas, ela pode até resolver alguns problemas, mas que alguns problemas não são resolvidos por ela em si. São efeitos dela e da ação dela sobre o mundo, mas não são respondidos por ela. Como é que a gente resolve esse problema, né? Que caminhos possíveis são esses? Outra coisa que eu fiquei pensando, especialmente estimulada pelas colocações da Fabi, foi a colaboração importante que a sociedade e o terceiro setor estão fazendo muito mais exaustivamente e com resultados do que o próprio governo. Quer dizer, os resultados das próprias políticas no Brasil e fora do Brasil, e esse exemplo dos vários movimentos, das várias organizações nos Estados Unidos dizendo continuamos no Acordo de Paris, para além do Trump, né? É um exemplo disso. Todos os movimentos do Fridays for the Future, quer dizer, uma nova geração que fala, olha, tem alguma coisa errada aí, a gente quer um futuro. Essa ideia de futuro e a ideia de presente são muito imbricadas e parece que são as pessoas que estão vivendo efetivamente a vida e não as pessoas que estão nos altos escalões do poder que estão tentando dar respostas e vendo os problemas e tentando dar respostas para eles, ou minimamente tentando exigir que se deem respostas, né? Como é que vocês percebem isso? Vocês acham que precisa de uma maior colaboração? Não? Precisa de uma mudança política estrutural? Está deficitária esse caminho de baixo para cima? Ou não? O que a gente ainda precisa fazer? Eu acho que eu vou deixar vocês fazerem alguns comentários, depois tem outros comentários, se der tempo, tá? Então, posso passar primeiro para a Fabi, depois para a Luciana, por ordem? Tudo bem? Pode ser, Lu, você que sabe. Tá. Não, ótimo. Então, eu passo rapidinho para a Fabi, depois para a Lu e a gente faz uma nova rodada. Tá joia. Não, ótimo, acho excelentes as suas provocações, essa questão toda, né, do que você falou dos efeitos, muitas vezes dessas transformações que nós temos causado no planeta, eles demorarem para ser percebidos como efeitos, e eu acho muito interessante a perspectiva do Ulrich Beck, que é um sociólogo alemão, que ele traz, né, a perspectiva da sociedade de risco. Então, ele faz muito essa avaliação de que nós mesmos produzimos os riscos que nós temos que enfrentar hoje, né? E acho que já próximo, né, de partir, né, ele não está mais aqui, mas ele deixou um último texto falando exatamente das mudanças climáticas como talvez a forma mais concreta de perceber esses riscos, né? Porque eles estão colocados para todo mundo, né? Agora, cabe uma ressalva importante que, inclusive, no final do filme ele fala isso, a Lu também trouxe isso para a fala dela, que é o fato de que os maiores emissores de CO2 são os 20% mais ricos do planeta. Então, a própria produção de risco, ela já é completamente injusta, ela é desigual, e a forma como esses riscos são percebidos ou são sentidos, ela também é diferente, porque
os diferentes grupos sociais vão responder de formas diferentes a esses riscos. Esses 20% com certeza vão ter uma resposta diferente do que os 80% restantes, né? E isso a gente nem está incluindo questões de raça, né, e de gênero. Quando a gente inclui essas variáveis, a capacidade de resposta ela é ainda mais diferente, ela é ainda mais complicada. Então, eu gosto muito de pensar pela perspectiva das mudanças climáticas, né, para pensar todos esses riscos, porque eu acho que ilustra muito bem isso. E, por fim, eu queria trazer um pouco do que a gente tem percebido, né, como um todo, e gostei muito que a Lu falou também, né, que os atores que nos trouxeram até aqui não vão ser os mesmos que vão nos tirar dessa enrascada toda, né? Então, o que a gente tem visto em termos de governança, que tem mais funcionado, são no sentido da governança colaborativa. Então, não é nem a coisa top-down, nem bottom-up, é colaborativo mesmo, né? Porque é dentro daquilo que eu havia comentado. Não dá para a gente pensar que só um segmento vai resolver, né? Não é só o governo, mas também não é só a iniciativa privada, não é só as organizações da sociedade civil. Então, tem que ter uma colaboração, tem que ser feito de uma forma conjunta, sim. E é assim que tem funcionado melhor. Os exemplos que a gente tem visto, pelo menos de governança, eu participo do Earth System Governance, e muitos exemplos de países europeus que têm conseguido diminuir as suas emissões, que têm planejado a adaptação. Holanda, por exemplo, agora, principalmente nesse momento, né, da pandemia, eles estão se preparando muito para o pós, né? E eles já têm que enfrentar muitos desafios já sem pensar num cenário de mudanças climáticas, né? Então, eles têm trazido muitos exemplos positivos nesse sentido. Então, era mais ou menos isso que eu queria comentar, né? Agora a gente espera uma próxima rodada, então. Obrigada. Só antes de passar rapidinho para a Luciana, a gente fechou agora as perguntas, tá? Então, vou passar para a Luciana, nós vamos fazer uma última rodada, mas, infelizmente, a gente encerrou as perguntas. Deixa as perguntas no chat, de repente a gente consegue responder num outro momento, tá bom? Obrigada. Pode ir. Porque as do chat já são suficientemente difíceis, né? Mas, vamos lá. Eu achei interessante que a Fabi trouxe o Rick Beck. Eu também gosto muito do trabalho dele. Nós fizemos uma leitura no ano passado, já nem sei mais se ano passado ou no ano retrasado, do último livro dele, né, Metamorfoses do Mundo, no qual ele está olhando para uma sociedade cosmopolita, né? É esse o termo que ele usa, né? Uma sociedade cosmopolita. E embora ele sempre fale assim, eu não sou um otimista, ficam me colocando como um otimista, tal. Eu acho que ele é um otimista. E eu fiquei pensando, né? Na leitura do Metamorfoses do Mundo, a gente ficava pensando, bom, o que será que ele ia estar pensando se ele visse esse retrocesso político que está colocado hoje, né? Porque ele faleceu um pouquinho antes enfim, desse retorno absurdo da extrema-direita ao poder, né? Tanto nos países europeus quanto nos países periféricos ou do sul global, como queiram. E eu fico sempre pensando, o que será que ele ia pensar, porque ele, de fato, tem um texto no qual ele entende que as mudanças climáticas podem ser um caminho para a construção de uma sociedade cosmopolita, nesse sentido, no melhor sentido da palavra, né? Que vai se organizar, talvez, nesses papéis de governança colaborativa, né? Em que todos vão ser cientes, porque ele tem uma questão muito importante sobre a ciência, sobre os riscos, né? Então, conhecer os riscos para não reproduzir, porque os riscos, eles são reproduzidos quando a gente não conhece. Então, tem um papel importante da ciência aí, e, enfim, com todo o ataque à ciência que estamos sofrendo, não só no Brasil, mas em outros países também,
né? Então, digamos, uma questão uma conjuntura que está colocada agora que eu considero bastante complexa, né? Tanto do ponto de vista dos discursos, quanto dos retrocessos políticos que estão colocados, e que dificultam um pouco esse caminho que eu concordo totalmente com a Fabi, né? Que é um processo de colaboração, em que mais atores devem construir políticas, ciência, tecnologia, e que estão totalmente imbricadas. Qual é o caminho que isso pode acontecer agora, né? Tá um pouco difícil ser otimista nesse momento, né? Em que todos os órgãos, no Brasil em especial, né? Em que quase todos os conselhos consultivos e deliberativos estão desmontados ou aparelhados ou foram simplesmente eliminados, né? Como a gente consegue construir política colaborativa nesse contexto de agora, né? Acho que a gente tem uma grande chance agora nas eleições municipais de tentar mudar um pouco essa situação, e eu tenho várias oportunidades aí, pelo menos no legislativo, muitas oportunidades interessantes para a gente mudar um pouco isso que venha dos municípios, né, enquanto um agente importante, e para a gente que trabalha com planejamento territorial, o município é um dos atores mais importantes, né, no Brasil hoje. Então, eu entendo que a gente vai ter que reconstruir um pouco, reconstruir esses espaços, os espaços de governança colaborativa que, inclusive, que tinham suas falhas, têm seus problemas, tem uma série de questões envolvidas, que também são reproduções das estruturas de poder dentro desses conselhos, etc., mas que pelo menos existem, né? Assim, uma chance para essas coisas acontecerem. Com a dissolução, aparelhamento, diminuição de reuniões, né? Tudo isso ficou bastante difícil. E vão precisar ser reconstruídos, eu entendo. Não sei se eu respondi tua pergunta, Thaís, mas vamos lá. É que eram duas perguntas absurdamente amplas, né? Para deixar. Mas sim, a gente ainda pode continuar as conversas depois. A gente está se aproximando no fim. Tem mais 3 perguntas que são enormes. Então, eu vou fazer as perguntas e vocês escolhem como e o que vão comentar. As 2 primeiras são do Bruno Lima. E ele pede para que vocês comentem do conceito alternativo do antropoceno, que é o capitaloceno, a ideia de capitaloceno, e sobre a centralidade do capitalismo nessa destruição global que trata o filme, e também todas as discussões sobre esses 2 conceitos. E encerra perguntando qual seria o papel das cidades nessa transformação global. E o Lucas Ciccone pergunta, diante das desigualdades escancaradas pela pandemia da Covid-19, vocês imaginam uma saída nas próximas décadas? De uma certa forma, é uma coisa que a Luciana comentava agora. E termina perguntando se o tecido urbano e social latino-americano é capaz de superar esse cenário. Vou deixar para vocês mais ou menos 5 a 6, 7 minutos cada uma. Pode ser? Para a gente fechar. Bom, obrigada pelas perguntas, realmente são muito interessantes, daria para a gente ficar um tempão aqui falando sobre elas, mas são perguntas bastante centrais, que vão nos pontos centrais desse debate como um todo, do filme como um todo. Então, eu gostaria de destacar um ponto que pode cobrir aí um pouco as 3, né? Que tem a ver com um momento do filme em que eles mostram que as cidades se adaptam para acomodar os carros. E aquele monte de bondes elétricos, né, americanos sendo sucateados, enfim. Eu acho que a gente está no momento das cidades se adaptarem para acomodar os seres humanos. A gente tem que pensar diferente, né? Como a Lu falou, não dá mais para a gente
pensar nesse progresso de uma via só, né? Uma única via. Tem que ser para todos. Então, essa questão das desigualdades que ficaram muito escancaradas agora com o Covid, elas só reforçam desigualdades que já estão aí, desigualdades sociais que nós já temos que enfrentar, e que esses problemas, tanto o Covid, as mudanças climáticas, todos esses problemas, eles vêm exacerbar os problemas que nós já vivenciamos. Quando a gente pega os impactos das mudanças climáticas, nós estamos falando de enchentes, deslizamentos de terra, aumento de temperatura, quer dizer, são coisas que nós já estamos enfrentando. Então, pensar as cidades, pensar os... Eu penso que as cidades, elas são muito chave, realmente, para pensar nas soluções, porque é onde estão as pessoas. Então, é nesse espaço que tem aparecido soluções, tem aparecido bastante experimentos, né, de adaptação, de mitigação. Então, eu aposto muito nisso, de uma forma bastante otimista, mas sempre com aquele pé atrás, no sentido de que, será que vai dar conta? Né? Sempre a gente fica assim, mas será que vai dar conta do tamanho do problema, da complexidade do que a gente tem que enfrentar? Então, é uma pergunta excelente e é por isso que a gente continua pesquisando, não é? Exatamente esses pontos, acho que são pontos comuns aí das nossas pesquisas que nos interessam realmente. Então, é isso. Não sei se respondi, né? Obrigada, Fabi. Não, você podia fazer o recorte que você quisesse para responder essas. Obrigada. Então, como eu tinha dito, eu já tinha dado uma olhadinha lá no chat do YouTube, fiquei pensando como responder essas perguntas, mas eu não consegui achar uma boa entrada para responder, mas eu vou falar um pouco o que eu penso. O filme, ele não é um filme que embora ele é um filme que é um pouco paradoxal em alguns momentos, né? Então, ele vai fazer uma crítica ao capitalismo, mas ele também vai criticar a União Soviética e os países soviéticos, socialistas, especialmente no âmbito da inovação tecnológica, ou seja, ele vai falar assim, olha, aqui a gente provocou degradação ambiental e lá eles, inclusive, tem uma parte muito engraçada, porque ele fala assim, lá na União Soviética foi ainda pior, e ele está falando dos testes com as ogivas nucleares. Lá na União Soviética foi ainda pior, e aí ele dá um número na União Soviética que é menor do que o número dos Estados Unidos. Os números de testes, porque eu fui fazer uma colinha dos testes nucleares com a ajuda de um amigo meu que é físico, e tem um filminho no YouTube que vai mostrando todos os testes nucleares onde eles aconteceram, por isso que eu sei que a França é o terceiro lugar em que mais... Eu estou tentando achar cola aqui, tá, gente? Espera aí, rapidinho. Os Estados Unidos fez 1.054 testes, 1.054 testes com ogivas nucleares, inclusive as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? A União Soviética, 715 testes, o Reino Unido, 45, a França, 210. Então, assim, vamos lá. Não dá para dizer que a União Soviética fez mais do que os Estados Unidos, ainda mais se a gente comparar o que ele tá falando, o que ele chamou de capitalismo, era o comunismo produtivista e o capitalismo fordista, né? Então ele fez um pouco essa ideia de que tanto o comunismo produtivista e o capitalismo fordista tiveram o mesmo impacto. E o que isso se coloca para mim é o seguinte, que a gente não está simplesmente falando de quais eram as estratégias tecnológicas que estavam sendo usadas, a gente também está falando de como os resultados são distribuídos pela sociedade, né? Então, de fato, se naquele momento nós tínhamos tecnologia e ciência e tecnologia
pró-degradação, isso não necessariamente significava a mesma coisa em todos os lugares do mundo, e eu não estou falando só dos países centrais e dos países periféricos, eu também estou falando das lógicas políticas de distribuição e de fruição das benesses, né, desse horror, por exemplo, que era de degradação ambiental, né? Então, de fato, e aí tem um monte de discussões sobre isso, né? A grande questão é se a gente entende que vai ser possível haver um capitalismo verde, um capitalismo justo, né? Então, a gente vai consertar o capitalismo e ele vai ficar mais verde, ele vai ficar mais justo, ou não, né? É isso que se coloca como pergunta para nós, enquanto sociedade, qual que é o nosso pacto para o não retorno, né? Qual é o nosso pacto, ou os nossos pactos de progresso, né? Quais são essas formas de organização sociopolítica e econômica que nós desejamos para os territórios, daí eu não vou falar de países, né? Para os territórios, para os vários territórios e para as várias territorialidades. E aí eu entendo que as cidades elas estão um pouco nessa história, né? Porque qual que é o papel da cidade, né? Então, se houve um momento ali no comecinho, no final do século XX, no começo do século XXI, em que as cidades em si eram os espaços chave do capitalismo global, isso já não se coloca, as regiões são esse espaço-chave do capitalismo global, né? Então, essa relação entre vários núcleos urbanos, suas regiões, essa relação entre as cidades e os espaços regionais, ela se tornou mais importante enquanto esse espaço chave, assim, esse espaço, digamos, de importância para essa rede global de territórios, né, que são muito conectados, etc. Portanto, eu certamente me perguntaria um pouco qual que é o papel desses espaços, né, dessas regiões, e aí o Bruno que perguntou está no nosso projeto de macrometrópole, né, então, qual que é o espaço da macrometrópole dentro dessa lógica, né, e como um espaço altamente consumidor de energia, recursos, né? E dentro da macrometrópole, a região metropolitana de São Paulo como digamos, um ralo de recursos da macrometrópole inteira, né? Então, como que essas relações se dão e se é possível se darem de outra forma, né? Com 20 milhões de pessoas, com 35 milhões de pessoas, como que a gente pensa esses espaços. E, por último, só para responder a pergunta do Lucas, a gente, embora eu esteja um pouco pessimista, né, a gente fez um texto que ainda não saiu, no qual a gente entendia... Esse é um texto que resulta do nosso projeto de Covid, né, que está a Renata Moreira, a Raíssa Saidel, a Bruna Fernandes, o Clóvis Girardi, a Paloma, e a professora Patrícia Maria de Jesus e eu escrevemos um artigo no qual a gente vai olhar um pouquinho para o papel do território, né? E o território como esse espaço de articulação das políticas públicas, por um lado, mas também como um instrumento de política pública, né? Ou seja, um pouco aquilo que a Fabi falava ali, né? Então, é no território que essas coisas podem se articular, né? Essa governança colaborativa pode se articular, mas obviamente que o território ele é sempre multiescalar, então como que a gente pensa essas multiescalaridades do território e esses atores para a superação dessas desigualdades que já existiam e que estão tão reveladas, né? Por conta da crise da Covid, né? Então, eu defendo que a gente faça um olhar para o território, né? Eu defendo que as políticas públicas olhem para o território e que o território se organize para
chamar as políticas públicas que lhe interessam também, né? Então, um pouco chegando nesse lugar que a Fabi falava, que não é nem o bottom-up, nem o top-down, né? Mas uma construção coletiva na qual o território tem muita importância. Acho que é isso. Muito obrigada, Luciana. Coordenar essa mesa, moderar essa mesa hoje à noite foi muito especial, por ser uma das primeiras atividades que eu estou fazendo como professora do programa, e foi ótimo começar com esse tema, um prazer estar fazendo essa primeira atividade como colega da Luciana e ter a Fabi também aqui hoje. Eu acho que nós tocamos em pontos extremamente essenciais que, de alguma forma, estão no filme ou nem tanto, mas que estamos superficialmente, que foi essa questão principalmente do território e como que, de uma certa forma, a gente passou, isso ficou claro nas perguntas do pessoal perguntando sobre as cidades, como é que a gente passou dessas preocupações pontuais para entender esse mundo extremamente conectado, né? Que você passa a pensar regionalmente, que você passa a entender que não existem essas coisas isoladas, mas que elas estão conectadas. A ideia da conexão, a ideia do tecido, a ideia de um território mesmo, que não é um território fixo, cheio de bordas, mas ele é construído nessa mobilidade, nessas conexões, que ele não está estanque e fechado. Então, acho muito interessante trazer essas discussões, e tem a ver com o que o Bruno Lima estava perguntando sobre o capitaloceno, nessa ideia desse capitalismo que, de uma certa forma, é o grande construtor dessas conexões. E é também nessas conexões que está o nosso grande problema. Então, a Fabiana chamava um pouco a atenção um pouco antes para como as políticas não devem ser construídas bottom-up ou top-down, mas elas devem ser construídas no diálogo, porque aí elas são efetivas, uma vez que elas são construídas nesse diálogo, elas se tornam efetivas porque todos são partes dessa construção e todos estão buscando o mesmo caminho, mas ela também passa por entendimento da diversidade, que é um elemento muito importante, né? Que tanto a Luciana como a Fabiana estão trazendo, de uma certa forma, ao falar sobre o território, sobre as políticas, sobre como essas coisas estão se dando nesse momento. Então, a gente já estendeu o nosso limite. Eu quero agradecer demais as duas por todas as colocações, foram ótimas, um debate super interessante. Eu poderia ficar aqui mais uma hora, pelo menos, conversando com vocês. Eu tenho milhões de perguntas e várias coisas que eu queria conversar com vocês, mas agradeço demais, agradeço a todos que estão nos assistindo, e para quem não conseguiu assistir o filme ainda, o filme vai ficar disponível por mais alguns dias na plataforma Ecofalante e na página da Mostra Ecofalante, e também no Facebook do BPT. Para quem quiser assistir, perder um pedaço e quiser assistir de novo, essas duas mulheres maravilhosas fazendo os comentários, também vai ficar disponível na página do Facebook do Bacharelado em Planejamento Territorial. E não se esqueçam que a gente continua ainda pelas próximas semanas com debates interessantes, então voltem para assistir os demais filmes. Muito obrigada e uma boa noite. Boa noite para todas as pessoas. Obrigada, Thaís. Obrigada, Fabi. Esqueci que eu tinha uma pergunta para a Fabi, vou fazer aqui nos bastidores. Obrigada, gente. Valeu. Foi ótimo. Obrigada.